Um abraço aos nossos queridos amigos rádio ouvinte do programa Cristo Consolador e também agora pela internet. Nós estamos retransmitindo o nosso programa. Para você que não me conhece, o meu nome é Isaldino. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro trabalho, recebido esta obra pelo Espírito, em parceria do nosso querido instrutor Ernesto, e Macedônio, o nosso amigo Ernesto. Ele teve uma vida encarnada na França em 1750 e nessa época ele era um frei que fundou a Ordem de Maria, e nesta ordem ele traz a sua história, o que ocorreu neste convento. E este livro, além dessa passagem pelo o próprio mentor espiritual da obra, o próprio autor, e o nosso amigo que nos acompanha por muitos anos, antes da gente encarnar aqui no Brasil, nesta atual encarnação, a gente já era conhecido, nós tivemos uma convivência junto nessa ordem. E o Ernesto, ele tem uma forma de trazer uma colocação na obra, uma abordagem muito familiar. Essa obra, ela não só fala dessa encarnação de 1750, mas ela começa narrando fatos de 1630 na região da África, no Congo, um dos estados, um dos países, uma das regiões do Congo, um dos estados que era mais deportado escravo para o Portugal, e do Portugal vinha para o Brasil. Então, ela fala do Dr. Orme, que teve uma convivência naquela região. Depois fala também de outra encarnação dos personagens, como no Brasil na época da escravidão, dos engenhos, em 1820, fica na região de Araxá, entre Campos Alto, como o coronel João Dias, onde traz para nós resultado de muitas tragédias. E nesta obra também nos retrata uma outra encarnação que o personagem teve na cidade de Santa Luzia, na região de Belo Horizonte, da Grande BH, que ele foi um dos primeiros fundador de uma casa espírita, um trabalho de divulgação da doutrina espírita em Santa Luzia. Isso foi mais ou menos em 1920 a 1935. Foi nesse prazo que houve esse trabalho. E além disso, traz também a última sua reencarnação, trazendo caos, situações que ocorreu na última vida dele, a partir de 1957. É uma obra que, quando nós recebemos essa obra, a gente era levado ao desdobramento, e no desdobramento a gente via as cenas e voltava para o corpo e gravava no gravador toda a cena que a gente tinha visto. Então essa obra, Resgatando o Passado, Construindo o Futuro, traz para o leitor o resultado da lei de causa e efeito, provocada por 6 reencarnações junto aos personagens.
que na atual encarnação o personagem principal vem junto da sua própria família convivendo com os seus obsessores e, por outro lado, também um espírito familiar de muita afinidade que tiver várias encarnações como a sua esposa, vier com um anjo para lhe proteger a cumprir a sua provação, que mais no final da vida transformou-se numa missão. Diante dos fatos ocorridos, o que o personagem conseguiu fazer em prol da doutrina espírita, dedicando a sua vida toda à caridade, o amor e a fraternidade. Tem uma história nessa obra muito bonita, muito importante. É uma história muito triste também, que esse personagem, ele morou na cidade de Lavras e lá a sua esposa teve um filhinho e esse filhinho veio a desencarnar. E a sua esposa ainda estava no hospital ainda. Não sabia como é que era feito o processo do funerário, porque o personagem era muito jovem, tinha 19 anos, ele nunca tinha visitado o cemitério. Aliás, nunca tinha passado na porta de um cemitério. Ele não tinha condições financeiras nem para comprar o caixão, nem nada. Aí foi na funerária, eles deram para ele um caixãozinho, ele foi até o hospital, e no hospital o médico colocou o corpo dentro do caixão, fornecendo a atestada de óbito, e falou: agora o senhor pode providenciar o enterro da sua filha. E ele saiu procurando o cemitério, ele não sabia como é que era feito o procedimento, e chegando com o caixãozinho nas costas, caminhando pela rua fora, as pessoas se assustavam, outros começavam a acompanhar e às vezes parava, mas ninguém perguntava o que era aquilo, porque era uma coisa diferente que a população estava vendo, um rapaz jovem carregando o caixão nas costas. Aí ele perguntava a um ou outro onde fica o cemitério, um vai explicando, outro vai explicando. Ele caminhou do hospital, que ficava no centro da cidade, até o cemitério, que daria mais ou menos 2 quilômetros. Chegando no cemitério, um portão enorme, um cemitério antigo, com aquelas urnas enormes, cheio de estátua de personagens famosos que tinham desencarnado. Alguns tinham foto de algum santo. E ele subiu, viu aquilo, ficou até assombrado vendo aquilo, e gritou de cima do portão, chamando o rapaz, pedindo para que abrisse, que ele veio enterrar sua filha, que tinha morrido. O coveiro de longe gritou para ele se ele tinha passado na igreja, que para fazer o enterro precisava de passar pela igreja. Ele volta com o caixãozinho nas costas, andando mais 1,5 quilômetros de volta até chegar na praça central da cidade de Lavras. A igreja era na praça, de um canto ao outro tinha 2 entradas, uma pelo fundo, outra pela frente. Ele passou pela igreja, não viu ninguém lá dentro, com o caixãozinho nas costas, e voltou de novo. Chegando, subindo novamente
cemitério e gritou: eu estou aqui pronto porque já passei pela igreja e vim enterrar a minha filha. O rapaz disse: não, o senhor está equivocado, jovem. O cemitério de pobre é lá do outro lado. Aqui é cemitério de rico. E quando o jovem olhou para o outro lado, precisava de caminhar mais ou menos 800 metros e viu um matagal. E pensou: meu Deus, mas existe isso? Cemitério de rico e cemitério de pobre? Será que até depois da morte há separação dos corpos? Ficar abismado, aquilo para o jovem personagem que é chamado no livro de Joaquim e Paminona, era como se tivesse dado uma facada em seu coração. Ele sentiu uma dor forte no coração e na sua alma de ver que existia cemitério de rico e cemitério de pobre, que até na hora da morte existia separação. Aí ele foi até lá no cemitério, chegando, foi recebido pelo coveiro, e os dois furaram uma cova e ali colocou o corpinho da sua criança e fez uma prece agradecendo a Deus e pedindo a Jesus que tomasse conta dela. E se Deus permitisse, que um dia ela poderia voltar com sua filha, porque ele já acreditava na reencarnação e já tinha um pequeno conhecimento sobre o Espiritismo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.